Reflexões de um sonhador inconformado pós-carnaval. De sábado a quarta-feira passados, e tendo recém experimentado o constrangimento por estar olhando o celular durante a vigia da vala, resolvi empenhar-me como nunca antes, no cumprimento da minha missão de manter os banhistas seguros durante o feriado de carnaval que teoricamente terminou 4 dias atrás. Consegui ser escalado os 5 dias no posto 5, alguns no intermediário, alguns no posto. Mas, tendo também recentemente inaugurado a nossa nova tenda na frente da vala do Pedro Miller, por ocasião de ter queimado a sola dos pés no dia anterior, correndo descalço por cerca de 600 metros pela ciclovia, cujo asfalto encontrava-se extremamente quente, fiquei com vontade de refinar as minhas habilidades de manejo e emprego da tenda, e então decidi permanecer os 5 dias como responsável pelo posto intermediário do P5, que chamamos de posto Riviera, ou ainda, abre aspas, posto 5,5. Quis também poupar colegas pelos quais nutro consideração e que puderam descansar um pouco a carcaça, não precisando se desgastarem na tarefa de guardar a praia da areia. Cobriram-me no P5 enquanto eu cobria o posto Riviera. Pude experimentar e exercitar novas ideias sobre como utilizar a tenda, a areia e os demais recursos que porventura estivessem ao meu dispor ali na areia. Experimentei trazer a tenda e depois o material, diferentes posições do corpo, percebi vantagens de ficar sem cadeira e de me abrigar em um buraco na areia com um pequeno monte traseiro para recostar as costas. Entendi por que, coisa de 2 anos atrás, uma vez na Praia da Reserva, resolvi vestir minha calça de tactel para proteger minhas pernas do sol, ao invés de passar protetor solar. E outros detalhes mais que, talvez até o final deste texto, pode ser que eu me lembre e inclua aqui também. Por fim, tomei essa decisão movido também pelo desejo de interagir mais com a população ali do Fani e Saint-Tropez. O meu desejo de influenciar pessoas com meus valores e ideias me fez perceber que é preciso investir na construção desse elo de relação com as pessoas para, quem sabe um dia, vê-las naturalmente aderindo aos meus hábitos e defendendo a presença do guarda-vidas ali, a seu lado, da forma como eu enxergo que deveria ser valorizado. A seguir, resumirei situações que me chamaram a atenção ao longo desse experimento, listando erros e aprendizados que pude tirar e sobre os quais pretendo trabalhar, procurando tornar-me uma pessoa melhor. Agora são 29 itens. Item número 1. Aprendizado contínuo. Tudo o que fazemos pode ser melhorado, às vezes na parte técnica, às vezes na parte humana. Eu, sem dúvidas, tenho muito o que aprender sobre como lidar com os outros. Gostaria de poder tratar as pessoas como eu gostaria de ser tratado, de uma forma que eles quisessem estar comigo mais vezes. Item número 2. Atenção. A função de vigiar a população na praia é muito desgastante. O trabalho braçal de carregar e montar a barraca, em acréscimo às bandeiras, me ajuda a apreciar os instantes de repouso e observação. Isso me aquieta os pensamentos e faz com que eu me sinta satisfeito e presente. Assim, consequentemente, o tempo passa mais rápido e consigo estender por mais tempo esse meu estado de calma e plenitude, que são o que me permitem permanecer sereno e atento, vigilante às minhas emoções. O esforço físico extenuante enfraquece as vozes internas e facilita o estado de atenção plena. Item número 3. Autoconhecimento e autocontrole. Os instantes em que ainda não possuo controle algum sobre minhas reações e comportamentos inconscientes parecem relacionados com o conceito que faço do respeito que imagino que os outros me devam, enquanto na doação da minha atenção para com a sua segurança. Uma sensação de estar sendo afrontado
surge num rompante e me leva a atitudes das quais depois me arrependo. Preciso trabalhar mais a autoobservação para tentar controlar essas explosões que, descabidas, me fazem perder a razão. Um dos objetivos que busco é manter a não identificação com o contexto que incitaria, por exemplo, sentimentos de ansiedade, preocupação, insatisfação e insegurança que me sujeitam a entrar em uma discussão ou em posição de submissão. Bandeira. Procurei utilizar as bandeiras extras que tinha comigo para me ajudar a delimitar os limites do lado leste do meu acampamento, já que, devido ao minguar da sombra nas últimas horas do dia, precisei estender minha estrutura de areia um pouco mais para o lado, avançando para além da tenda e em direção à área que as pessoas iriam ocupar, para que não pisassem em cima e que tampouco não se machucassem pisando no buraco onde eu me sentaria na parte do sol da tarde. Revesti aquele trecho com as bandeiras, ao mesmo tempo em que davam visibilidade e faziam entender que aquele espaço era necessário para o posto do guarda-vidas. Pensei que seria legal também exibi-las, uma de cada cor, verde, amarela, vermelha e roxa. Notei que muitas pessoas não têm a oportunidade de observar e conhecer as cores e seus dizeres, por mais óbvio que isso pudesse parecer para mim. Item número 5, comunicação. A primeira forma de comunicação é pelo exemplo, não é verbal e nem escrita, portanto, e dá muito mais trabalho. No entanto, é muito mais persuasiva, exige, todavia, disciplina e comprometimento constantes. A pessoa não pode ser movida por vontades imediatas ou segundo as intenções, senão não perdura. Precisa haver, assim, uma naturalidade naquela prática, um propósito maior, e também que seja feita sem esperar algo em troca, por mais difícil que isso possa parecer. Isso foi perceber na pele o conceito de Infinite Game, de Simon Sinek. Item número 6, comunidade. Cuidar dos outros e tratá-los bem, observando suas dificuldades e colocando-se em posição de ajudá-los a resolvê-los. Essa postura é chave para a semeadura, o nascimento, crescimento e cultivo constante de novas relações. Item número 7, comunidade RSS. Dani, Gil e David fizeram parte deste aprendizado, assim como Ana Maria, Luana e Snejana. Continuo disponibilizando a vocês o meu tempo para estarmos juntos e seguirmos nessa infinita troca de aprendizados. Item número 8, condicionamento físico. Unindo minha experiência da educação física ao conhecimento do estado atual da minha parte física, procurei respeitar meus limites enquanto, ao mesmo tempo, empregando meu corpo para esse trabalho intenso e diário. Percebi como esses 5 dias me fortaleceram o corpo e como me parece mais natural, frutífera e saudável a inclusão de tarefas físicas utilitárias à nossa rotina diária, em comparação à realização de exercícios físicos sem o aproveitamento da energia aí gerada para um bem que possa agregar à comunidade. Item número 9, conexão e confiança. Vem com a prática diária do trabalho em prol dos outros. Item número 10, consistência. É uma característica que distingue o profissional do amador. Manter a qualidade independentemente de como eu estiver me sentindo. Uma das bandeiras de Seth Godin. E, novamente, sem esperar nada em troca. Tem que ser uma prática movida, repito, por algo muito forte e interno da convicção da pessoa. Tem a ver com seus valores e aquilo que ela acredita poder fazer para ajudar a tornar o mundo melhor. Item número 11, cultura. De início, percebi que ninguém ali estava acostumado à presença da tenda, e nem mesmo eu, inclusive. Aos poucos, fui percebendo como rapidamente as coisas começaram a se encaixar, inclusive o entendimento de que a minha presença pode ser desejável ou não, dependendo da forma com que me coloco perante eles e os seus desejos na praia. A cultura dos barraqueiros versus as bandeiras vermelhas nas valas foi outro item que me tocou mais profundamente esses dias. Triste constatar como o sustento deles é atrapalhado pela necessária sinalização dos perigos da praia. Animadora,
a perspectiva de que, com carinho e boa vontade, é possível contornar até certo ponto os inconvenientes causados pela minha intervenção. Revigorante e inusitada a visão de que meu sacrifício a mais ali pode ser uma ajuda para eles e suas famílias. Item número 12, disciplina. Fazer o que é preciso, mesmo quando não se está com vontade, mas desde que faça sentido. Se for uma coisa visivelmente incoerente ou contraprodutiva, no meu ponto de vista, torna-se burrice ou escravidão. Burrice, quando eu acredito que é bom, porque não consigo enxergar além. E escravidão, quando sei que é ruim, mas faço assim mesmo porque preciso do emprego, da simpatia de alguém, do dinheiro gerado ou de algum outro resultado que aquilo ali me proporcionará. Item número 13, escola. Pela conduta praticada com consistência e diariamente, é possível tocar pessoas sem que muitas vezes elas se deem conta disso. É o semear do seu inconsciente que potencializa, caso os estímulos continuem, o crescimento orgânico de novos hábitos e comportamentos. Item número 14, estudo ambiental. Não existe nada como a exposição continuada e despretensiosa ao meio, e não existe, ao mesmo tempo, a menor consciência ou incentivo por parte da nossa cultura atual para que esse tipo de estudo seja levado a cabo. É um completo paradoxo, uma prisão da qual acredito que um dia iremos nos libertar, uma inércia muito forte que, para o bem e evolução da humanidade, precisa ser quebrada a todo custo. Toda a energia que pudermos empenhar na ativação dessa quebra é nobre e nos será, nesta vida ou na próxima, futuramente recompensado. Item número 15. Exemplo e motivação. Apenas reforçando a importância do exemplo como fonte de motivação, fagulha que incendeia novos comportamentos e que desperta a coragem para sair do padrão, que por necessidade de evolução coletiva, muitas vezes precisa ser quebrado, e tornar-se alvo de olhares alheios. Aos poucos, o exemplo certo aproxima e contagia. Item número 16, Gemar, Vietnã. A logomarca que algumas semanas atrás criei para homenagear os guarda-vidas visa justamente enaltecer o espírito de guerra que o GV, guarda-vidas, incorpora num dia de praia lotada, valas ativadas e sol a pino, como aconteceu seguidamente nesses 5 dias do carnaval. O banhista não imagina a pressão e o estresse a que o GV é submetido, do instante em que chega na praia até a hora em que, após o pôr do sol, consegue atravessar a rua e deixar as valas para trás. Os problemas são multiplicados exponencialmente pelo caos de fechamento do trânsito, alcoolismo em excesso, pessoas urinando e criando confusão, quiosques com música alta e fechando a calçada com grades, cacos de vidro pelo caminho, cidadãos alcoolizados se jogando na vala, uma enxugação de gelo sem tamanho. Nossa alimentação atrasa, a folga atrasa, falta água no posto, etc. O cenário que se apresenta é, sem exageros, de caos total. E é em meio a isso tudo que temos nossos nervos testados, a necessidade de nos mantermos neutros e concentrados, preparados para responder com profissionalismo e impessoalidade, mantendo respeito e altruísmo a despeito da atmosfera à nossa volta. Item número 7, gratidão. Uma coisa interessante que aconteceu foi que, empenhado em dar o meu melhor no atendimento à população, lembrei-me do quanto antigamente eu sonhava em ser guarda-vidas. E veio-me a sensação da imensa vontade que eu nutria em realizar aquele sonho e de tudo que eu poderia fazer enquanto efetivamente trabalhando como GV. Vi como é fácil reclamarmos da vida e só enxergarmos o lado ruim das coisas. Bem, pelo menos comigo costuma ser assim. Uma dificuldade de reconhecer e comemorar as vitórias diárias, sempre focando no que ainda está adiante e não tendo assim a capacidade de dar o devido valor àquilo que faço no momento presente. Conhecendo hoje o outro lado da escolha, que foi seguir esse sonho, as mijadas a que estou sujeito, que me entristecem e me revoltam profundamente, hoje percebo-me um tanto cego e anestesiado para com os prazeres da profissão.
Item número 18, humanização. O contato direto dificulta tratarmos os outros de forma injusta. O contato direto dificulta tratarmos os outros de forma injusta, especialmente se olharmos nos olhos uns dos outros, hábito cujo poder e importância eu completamente desconhecia há tempos atrás. Item número 19, humildade. O trabalho braçal que me propus a fazer nesses 5 dias não chega a 10% daquele que os barraqueiros da praia realizam diariamente para tirarem seu sustento, sendo que no caso deles o mesmo não se limita a apenas fazer força. Não têm salário garantido e ainda precisam comprar e transportar as mercadorias que revendem, tendo também que arcar com todos os custos e riscos de transporte, armazenamento, geração de estoque, acondicionamento, alimentação, etc. Item número 20, moral e respeito. Trabalhar com afinco e seriedade é uma declaração indireta de respeito à pessoa a qual o nosso serviço se destina. Não precisar ser cobrado e fazer além daquilo a que os outros estão acostumados torna-se ainda melhor quando descobrimos esse sentimento de querer fazer bem feito, simplesmente porque é o nosso nome que está em jogo. Foi doída essa etapa dos 5 dias seguidos na areia com a tenda e sem um cângaro intermediário, mas foi legal e muito válido como experiência. Item número 21. Organicidade da aprendizagem e pedagogia. Não tem jeito, a arrebentação invariavelmente se torna o personagem principal de qualquer história da qual desejamos fazer parte quando decidimos ir à praia e entrar no mar. Podemos até não nos darmos conta disso de forma consciente no primeiro momento, mas não tem como interagirmos com ela. E para aprendermos, mas não, desculpa, podemos até nos darmos conta disso de forma consciente no primeiro momento, mas não tem como não interagirmos com ela. E para aprendermos a lidar com ela, nada melhor do que calma, sensibilidade e observação. Idosos são experts em olhar muito para o mar antes de se aproximarem. Sabem que estão se colocando em risco. Pressentem isso e redobram a atenção antes de dar o próximo passo. Uma decisão errada e eles podem tropeçar, serem levados ou não conseguir sair a tempo. Uma enorme beleza se oculta na vulnerabilidade e enxergar isso é uma sabedoria. Item número 2, persistência e processo. A imposição não é um bom caminho para realizarmos nossos objetivos. Dentro do trabalho de aproximação, influência e quebra dos pensamentos e práticas culturalmente estabelecidos, como dito antes, são fundamentais a persistência e a compreensão de estarmos diante de um processo que não termina nunca, que exige dedicação diária, entrega e sinceridade. A vontade que nos move precisa estar no sangue. Item número 23, reprogramação e cultura. Falarei disso no item surf. Item 24, responsabilidade. Tudo o que trouxermos para a praia deveremos levar de volta quando formos embora. As pessoas que cruzarem nosso caminho merecem o nosso olhar. A depender da sua receptividade, também a nossa atenção. Sempre que possível, agir com educação e otimismo. Item número 25, RSS Kids. Ana Maria e Luana fizeram recentemente sua primeira entrada à Vera na Vala do Joilton. Foi um marco para o RSS Kids. Item número 26, sensibilidade e estudo ambiental. A sensibilidade sobre os elementos da arrebentação e o movimento ambiental, a energia que por ali circula, vem com o tempo, mediante o acúmulo de sucessivas e repetidas vivências de exposição despretensiosa no ambiente, com a ciência de que o ambiente é sempre o regente da nossa interação e presença ali. Item número 27, sobrevivência e liderança. Passar o dia responsável pela segurança das pessoas no mar é muito tenso, função que as pessoas subestimam sobremaneira. O ambiente é impiedoso e castigará até o mais ambientado sujeito. Basta um pequeno esquecimento para, em algum momento ao longo do dia, sofrer com o revertério típico dos seus elementos. Só passando o dia ali para entender o incômodo e a gravidade dos seus efeitos.
Por isso, nunca subestime o sol, o vento, a água, a maresia, a areia, a claridade, as nuvens, o reflexo do sol, o reflexo do sol da tarde no mar, que é o famigerado espelho d'água que praticamente cega os GVs ao tentarem olhar a vala contra o sol sem óculos escuro, etc. Observação do item 27. Liderança. Fui chamado a atenção por itens que meus colegas costumam fazer diferente de mim. Em minha defesa, digo apenas que são improvisos que me ajudam em muito na minha capacidade de continuar ali, me expondo aos elementos, tendo aprendido que assim me poupo muito mais do que da forma tradicional com que nossos chefes esperam que nos comportemos. Agradeço sua consideração quando me veem e procuram compreender que, se estou agindo diferente, deve haver algo de bom naquilo ali. Item número 28, surf. Sem dúvidas, a maior das minhas tristezas e amarguras é constatar que, apesar de estar falando isso desde 2005, até hoje ainda não consegui modificar o comportamento das pessoas com relação às expectativas e formas de tratamento que dispensam quando o assunto se torna aprender a surfar. Vi crianças tendo seu momento de interação com a arrebentação interrompido porque pais não conseguem se conter na areia, pondo-se a participar da atividade na forma de empurrá-los na onda, de orientá-los sobre o que devem fazer, como as coisas ali devem ser, etc. Vi um pai torturando o filho, não queria deixá-lo sair da água gelada até que seu desempenho satisfizesse sua opinião. Eu quase o tirei da água à força, mais um pouco e teria sido forçado a assim fazê-lo. Vi um professor dando aula particular para um grupo de americanos, depois acompanhado por um segundo professor que, em um dado momento, arremessou a gringa sobre o soft top numa onda que claramente iria tornar-se um quebra-coco na beira. Ela veio embicar na areia de 4 apoios, chocando-se violentamente contra a areia com o rosto de lado, tendo esse choque sido transferido para sua coluna. Por pura sorte não ficou tetraplégica. Corri para socorrê-la, ao que ela reagiu com estranheza, como se não tivesse acontecido nada demais. Tentei me conter quando o professor veio me agradecer. Secamente disse-lhe apenas que ele deu sorte por ela não ter se machucado. E para sacramentar este assunto, o tiro de misericórdia foi o outro professor ter me reconhecido como autor do livro Conscientização Orientada da Prática do Surf. Me parabenizou pelo livro, o que me deixou duplamente pasmado e entristecido. Ora bolas, de nada serviu aquele livro até o momento. Até mesmo um cara que disse ter gostado, passados 14 anos, continua fazendo a mesmíssima coisa até hoje, vendendo a ideia de que aprender a surfar é sendo empurrado na onda. Meu Deus, não posso parar. Enquanto estiver vivo, não vou desistir nunca desta luta. Outra observação que fiz foi da clara compreensão invertida que os adeptos das escolinhas demonstram fazer do esporte. Enquanto os surfistas antigos surfam movidos por uma conexão interna, os novos surfistas passam a onda toda numa interminável peleja para tentarem se aproximar de algo que está claramente fora delas e que, infelizmente, pela via da valorização e facilitação de um gesto motor, quer seja o ato de ficar em pé na prancha, jamais será alcançado. Item número 29. Tempo. Estudo, organicidade, pedagogia, cultura, processo, respeito, consciência, autoconhecimento. O tempo é o grande mestre. Não devemos ter pressa. As coisas acontecem no tempo certo. Cultivar nossa relação com o ambiente, com respeito e reverência, descobrindo a beleza do esforço diário na jornada de vida do processo. Valeu, galera! Aloha! Saudações do surfista de alma!